Antes que a primeira estrela brilhasse, antes que o tempo existisse, antes que você respirasse pela primeira vez, Cristo já estava lá. E Ele já sabia seu nome. Ele já tinha um plano para você. O que Jesus revelou sobre sua existência eterna vai mudar completamente a maneira como você enxerga sua própria vida. Meus amados irmãos e irmãs, quando abrimos as Escrituras Sagradas, encontramos verdades que vão muito além da nossa compreensão natural. Há revelações que nos levam a contemplar mistérios eternos, segredos guardados desde antes da fundação do mundo. E uma dessas verdades gloriosas é a revelação de quem Cristo realmente é, não apenas como o homem que andou na Galileia, mas como o eterno Filho de Deus que sempre existiu. Quando pensamos em Cristo, muitas vezes nossa mente se detém na manjedoura de Belém, na cruz do Calvário, no túmulo vazio. E com razão. Mas há algo anterior, algo que precede tudo isso. Há uma glória que existia antes que o mundo fosse formado. O grande pregador Charles Spurgeon costumava dizer que não podemos compreender plenamente a grandeza de Cristo se não olharmos para trás, para a eternidade passada, onde ele sempre existiu em perfeita comunhão com o Pai. Ouçam o que o próprio Jesus declarou em João capítulo 17, versículo 5. Ele orou ao Pai dizendo: "E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Percebem a profundidade dessas palavras? Cristo não estava pedindo algo novo, ele estava clamando pela restauração de uma glória que já era sua desde toda a eternidade. Spurgeon nos ensinava que Cristo não começou a existir em Belém. Aquele bebê na manjedoura era o eterno Filho de Deus, que voluntariamente se humilhou e tomou a forma de servo. Mas antes disso, antes de tudo, ele estava com o Pai, compartilhando da mesma essência divina, da mesma majestade infinita. Vejam o que João nos revela logo no início de seu evangelho, no capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Não diz que o Verbo começou a existir no princípio. Diz que no princípio ele já era, já estava, já existia em plena divindade e glória. Isso deve fazer nossos corações se encherem de reverência e espanto. O mesmo Jesus que caminhou pelas estradas empoeiradas da Galileia, que tocou os leprosos, que chorou diante do túmulo de Lázaro, esse mesmo Jesus é o eterno Filho de Deus. Ele existia antes que Abraão nascesse, antes que Moisés abrisse o Mar Vermelho, antes que a luz fosse separada das trevas. Quando Cristo disse aos judeus em João capítulo 8, versículo 58, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou." Ele não estava usando uma expressão poética, ele estava declarando sua eternidade, sua divindade absoluta. Ele é o Eu Sou, o mesmo nome pelo qual Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. Mas há mais, meus queridos. Cristo não apenas existia na eternidade passada como um ser isolado. Ele estava em perfeita comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Havia amor, havia glória, havia uma unidade tão profunda que nossas mentes finitas mal conseguem tocar a superfície desse mistério. A Trindade Santa existia em perfeita harmonia desde sempre e para sempre. E foi desse lugar de glória eterna que Cristo desceu. Foi dessa comunhão perfeita que ele saiu para vir até nós. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo nos diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Imaginem o que isso significa. Aquele que compartilhava da glória do Pai desde antes da fundação do mundo, escolheu deixar de lado suas prerrogativas divinas. Não perdeu sua divindade, mas a velou. Não deixou de ser Deus, mas assumiu também a natureza humana. Tudo isso por amor a nós, pecadores perdidos e condenados. Quando olhamos para a cruz, precisamos ver além da madeira ensanguentada. Precisamos ver que ali está o eterno Filho de Deus, aquele que criou o universo com o poder de sua palavra, agora sofrendo, sangrando, morrendo.
Ali está aquele que era adorado pelos anjos desde antes do tempo, sendo zombado por suas próprias criaturas. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, nos mostra quem ele é, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Que verdade gloriosa! Cristo não é apenas parte da criação. Ele é o Criador. Ele é anterior a tudo. Ele sustenta todas as coisas. Cada átomo, cada estrela, cada respiração que tomamos existe porque ele assim determina. E esse Cristo eterno e todo-poderoso nos ama com amor eterno. Se você está assistindo a este vídeo agora, saiba que o Deus eterno conhece você. Aquele que existia antes da fundação do mundo vê seu coração neste exato momento. Suas lutas, suas dores, suas dúvidas, tudo está diante daquele que é desde a eternidade e que será para sempre. Não se esqueça de se inscrever neste canal para continuar recebendo mensagens que fortalecerão sua fé e aprofundarão seu conhecimento das verdades eternas de Deus. E se você deseja restaurar sua intimidade com o Senhor, preparamos um material especial, o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Que essa jornada de 21 dias aproxime você ainda mais do Cristo eterno que estamos conhecendo hoje. Agora precisamos entender algo ainda mais profundo. Cristo não estava na eternidade como um espectador inativo. Ele estava ativamente envolvido no plano de redenção que viria a se manifestar no tempo. Antes que Adão e Eva pecassem, antes que a serpente seduzisse a humanidade, já havia um plano elaborado na eternidade. Um plano de resgate, de salvação, de restauração. Pedro nos revela isso com clareza impressionante em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 19 e 20. Ele fala de Cristo como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Vejam que maravilha! Cristo já era conhecido como o Cordeiro antes que o mundo existisse. Isso significa que sua salvação não foi um plano de emergência. Deus não olhou para o pecado de Adão e disse: "O que faremos agora?" Não. O Cordeiro já estava preparado. O sacrifício já estava determinado. A cruz já estava no coração de Deus desde sempre. Que amor incompreensível! Que sabedoria insondável! Quando Jesus orou no Getsêmani, suando gotas de sangue, aquela não foi a primeira vez que ele contemplou o sofrimento que enfrentaria. Na eternidade passada, antes da criação, ele já sabia, já havia concordado, já tinha dito sim ao Pai. O Filho eterno já havia aceitado vir ao mundo, assumir carne humana, sofrer, sangrar e morrer por pecadores como nós. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, nos fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Prestem atenção nisso. Na mente e no propósito eterno de Deus, Cristo já estava sendo sacrificado antes mesmo que houvesse alguém para ser salvo. Antes que houvesse pecado, já havia provisão para o pecado. Antes que houvesse morte, já havia a resposta para a morte. Isso deve transformar completamente nossa compreensão da cruz. Quando olhamos para o Calvário, não estamos vendo apenas um evento histórico que aconteceu há 2000 anos. Estamos vendo o desdobramento no tempo daquilo que já estava estabelecido na eternidade. Estamos vendo o amor eterno de Deus se manifestando em madeira, pregos e sangue. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 nos mostram ainda mais dessa glória, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Antes da fundação do mundo, antes que houvesse tempo, antes que houvesse história, Deus já estava pensando em você. Cristo já sabia seu nome.
O Espírito Santo já conhecia cada detalhe de sua vida. E naquele conselho eterno da Trindade, foi decidido que você seria amado, resgatado, adotado como filho. Não é de admirar que Paulo tenha explodido em louvor logo em seguida, dizendo: para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Que graça é essa que opera desde antes do tempo? Que amor é esse que planejou nossa salvação na eternidade? Cristo não apenas existia antes da criação. Ele estava ativamente planejando, preparando, organizando tudo para que você pudesse ser salvo. Cada detalhe da história humana, cada evento profético, cada promessa feita aos patriarcas, tudo estava sendo orquestrado pelo Cristo eterno, para cumprir o plano estabelecido antes da fundação do mundo. Quando Deus disse à serpente no Éden: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquilo não era uma promessa nova. Era o anúncio no tempo daquilo que já estava determinado na eternidade. Cristo, a semente da mulher, já estava designado para esmagar a cabeça da serpente. Cada sacrifício oferecido no altar do Antigo Testamento apontava para ele. Cada cordeiro morto na Páscoa era uma sombra do Cordeiro Eterno. Cada gota de sangue derramado no templo sussurrava sobre o sangue que seria derramado no Calvário. E Cristo, na eternidade, já sabia de tudo isso. Já havia concordado com tudo isso. Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 7, registra as palavras proféticas de Cristo. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Essas palavras ecoam desde a eternidade até o momento da encarnação. O corpo humano de Jesus foi preparado no ventre de Maria, mas a disposição de vir, de se encarnar, de obedecer até a morte, essa disposição já existia no coração do Filho desde sempre. Ele disse: eis aqui venho, antes que houvesse um aqui para onde vir. Ele aceitou fazer a vontade do Pai antes que essa vontade se manifestasse no tempo. Isso deve nos encher de gratidão profunda. Não fomos salvos por acaso. Não fomos resgatados por impulso. Fomos amados desde a eternidade. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Cristo nos conhecia e nos amava antes mesmo que existíssemos. Quando você sente que ninguém se importa, quando parece que está sozinho neste mundo, lembre-se: o Cristo eterno pensou em você antes de criar as estrelas. Ele planejou sua salvação antes de formar as montanhas. Você estava no coração de Deus desde sempre. João capítulo 17, versículo 24, registra Jesus orando: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Cristo está falando de você. Ele quer que você esteja com Ele. Ele quer que você veja sua glória eterna. Que privilégio inimaginável! Que honra inexprimível! Seremos admitidos naquela glória que Cristo compartilhava com o Pai antes do mundo existir. Veremos aquilo que os anjos contemplam com reverência. Participaremos daquilo que é eterno, infinito, glorioso, além de toda compreensão. Há algo mais que precisa tocar nossos corações hoje. Cristo não apenas existia na eternidade com o Pai, não apenas planejou nossa redenção antes da fundação do mundo. Ele também era o agente ativo da criação. Tudo o que vemos, tudo o que existe, foi feito por Ele e para Ele. O universo inteiro é obra de suas mãos eternas. João capítulo 1, versículo 3, declara com absoluta clareza: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Nem uma única partícula de poeira existe sem que Cristo a tenha criado. Nem uma única estrela brilha sem que Ele a tenha acendido. Todo átomo, toda galáxia, toda forma de vida carrega a marca digital do Criador eterno. Quando Deus disse no Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, quem estava ali? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade inteira participou da criação. Cristo estava lá, moldando o barro, soprando o fôlego de vida,
plantando o jardim, criando Eva. Suas mãos divinas formaram Adão, e essas mesmas mãos seriam pregadas na cruz por amor aos descendentes de Adão. Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3 nos revela ainda mais: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vejam a progressão gloriosa. Cristo fez o mundo. Cristo sustenta todas as coisas. Cristo purificou nossos pecados. Cristo está assentado em glória. O mesmo que criou é o mesmo que sustenta, o mesmo que salva, o mesmo que reina, que Salvador completo, que Deus suficiente. Provérbios capítulo 8 nos dá uma janela fascinante para a eternidade passada. Ali, a sabedoria personificada, que muitos estudiosos entendem como uma referência ao Cristo pré-encarnado, declara: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. E continua dizendo: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Que imagem poderosa! Cristo, o eterno Filho de Deus, estava presente em cada momento da criação. Ele não era um observador passivo, ele era o arquiteto divino, o mestre construtor, aquele por meio de quem todas as coisas vieram à existência. Quando a luz rompeu as trevas pela primeira vez, foi pela palavra de Cristo. Quando os mares foram reunidos e a terra seca apareceu, foi pelo poder de Cristo. Isso significa que quando você olha para uma montanha majestosa, está vendo a obra de Cristo. Quando contempla o céu estrelado à noite, está vendo a criação de Cristo. Quando sente o calor do sol em seu rosto, está experimentando a provisão de Cristo. Tudo ao seu redor testifica da existência e do poder do Cristo eterno. Salmo 102, versículos 25 a 27, profeticamente aplicado a Cristo em Hebreus, diz: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como uma vestimenta. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Cristo é eterno e imutável. Tudo ao nosso redor muda, envelhece, passa. As estrelas morrem, as montanhas se desgastam, os impérios caem, as civilizações desaparecem. Mas Cristo permanece o mesmo. Ele é o grande Eu Sou, ontem, hoje e eternamente. O que ele era na eternidade passada, ele é agora. O que ele é agora, ele será para sempre. Essa verdade deve nos dar âncora em tempos de mudança e incerteza. Quando tudo ao nosso redor parece instável, quando o mundo está em convulsão, quando nossa própria vida passa por transformações difíceis, podemos olhar para Cristo, o eterno e imutável. Ele não muda, seu amor não diminui, seu poder não se esgota, sua fidelidade não vacila. Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31 proclama: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Cristo, o Criador eterno, nunca se cansa. Ele criou bilhões de galáxias sem esforço, sustenta incontáveis mundos sem fadiga, e esse mesmo Cristo Todo-Poderoso se importa com você. Ele conhece suas lutas, ele vê seu cansaço, ele quer renovar suas forças. Quando você se sente pequeno e insignificante diante da imensidão do universo, lembre-se, o Deus que criou esse universo imensurável conhece seu nome. Aquele que espalhou as estrelas pelos céus
conta os cabelos de sua cabeça. O Criador de tudo escolheu amar você pessoalmente, intimamente, eternamente. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos diz: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A criação testemunha do Criador. Cada pôr do sol proclama sua glória. Cada flor que desabrocha canta sua sabedoria. Mas aqui está o paradoxo glorioso. Esse mesmo Criador Todo-Poderoso se tornou criatura. Aquele que formou o universo aceitou ser formado no ventre de uma virgem. O que criou as estrelas aceitou dormir sob as estrelas, como um bebê indefeso. O que sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder aceitou depender do leite de Maria para sobreviver. Filipenses capítulo 2, versículo 7, nos diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele não deixou de ser Deus, mas escolheu não usar suas prerrogativas divinas. Ele experimentou fome, sede, cansaço, dor. O Criador experimentou as limitações da criação. O eterno entrou no tempo. O infinito se fez finito. Por quê? Por amor. Por você. Para que pudesse não apenas criar você, mas também redimi-lo. Para que pudesse não apenas dar-lhe existência, mas também dar-lhe vida eterna. O Cristo que fez todas as coisas quis refazer você, regenerá-lo, transformá-lo à sua própria imagem gloriosa. Precisamos agora contemplar algo que deve fazer nossos corações tremerem de reverência. Cristo, na eternidade, não apenas planejou nossa salvação e criou todas as coisas. Ele também conhecia cada detalhe do que enfrentaria quando viesse ao mundo. Ele via a cruz. Ele sabia da rejeição. Ele contemplava o sofrimento. E mesmo assim, ele disse sim. Isaías capítulo 53 foi escrito 700 anos antes de Cristo nascer, mas descreve seu sofrimento com detalhes impressionantes. Desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Essas palavras estavam escritas, mas na mente eterna de Deus, Cristo já via tudo isso acontecendo. Ele sabia que seria traído por um de seus próprios discípulos. Sabia que seria negado por Pedro, aquele que prometera morrer por ele. Sabia que todos os discípulos o abandonariam na hora mais escura. Sabia que seria zombado, cuspido, açoitado, coroado com espinhos. E conhecendo tudo isso desde a eternidade, ele ainda assim escolheu vir. Na eternidade passada, Cristo já ouvia os gritos da multidão. Crucifica-o! Crucifica-o! Já sentia o peso da cruz em seus ombros. Já experimentava em seu conhecimento eterno a dor dos pregos traspassando suas mãos e pés. Já provava o fel e o vinagre. Já sentia as trevas do abandono quando clamaria: Deus meu, por que me desamparaste? Mas havia algo ainda mais terrível que Cristo enfrentaria. Algo pior que a dor física, pior que a humilhação pública, pior que a traição e o abandono. Ele carregaria sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele, que era absolutamente santo, puro, sem mancha, se tornaria pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 declara: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo nunca pecou, nunca teve um pensamento impuro, nunca disse uma palavra errada, nunca cometeu um ato injusto. Mas na cruz todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. Imagine o horror disso para o Cristo Santo e Eterno. Ele, que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, experimentaria a ruptura dessa comunhão por causa do nosso pecado. Ele, que era a fonte da luz, seria mergulhado nas trevas do julgamento divino. Ele, que nunca conheceu a ira de Deus, beberia o cálice completo dessa ira em nosso lugar. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6 nos mostra a verdade gloriosa. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões
e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Na eternidade, Cristo já sabia disso. Ele já havia aceitado carregar seus pecados, já havia concordado em tomar seu lugar, já estava disposto a sofrer o que você merecia sofrer, a morrer a morte que você merecia morrer, a experimentar a separação de Deus que deveria ser sua por toda a eternidade. E por que ele fez isso? Por amor. Um amor que existia desde antes da fundação do mundo. Um amor eterno, inalterável, incondicional. Jeremias capítulo 31, versículo 3, registra Deus dizendo: com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Esse amor não começou quando você nasceu. Não começou quando você se converteu. Esse amor é eterno. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8 proclama: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não esperou que você se tornasse digno. Não esperou que você se arrependesse primeiro. Não esperou que você demonstrasse algum mérito. Ele morreu por você quando você ainda era seu inimigo, quando você ainda estava morto em delitos e pecados, quando não havia nada em você que merecesse seu amor. Esse é o amor eterno de Cristo. Um amor que não depende de quem você é ou do que você fez. Um amor que foi estabelecido na eternidade passada e que durará por toda a eternidade futura. Um amor que nada pode separar de você. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, declara com poder: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, absolutamente nada pode separar você do amor de Cristo. Nem seus fracassos, nem seus pecados, nem suas dúvidas, nem suas quedas. O amor que Cristo tem por você foi estabelecido na eternidade, foi demonstrado na cruz e durará para sempre. Esse amor é mais forte que a morte, mais profundo que o inferno, mais alto que os céus. Quando você se sente indigno do amor de Deus, quando pensa que pecou demais para ser perdoado, quando acha que Deus desistiu de você, lembre-se, o amor de Cristo por você é eterno. Ele não mudou de ideia. Ele não se arrependeu de ter morrido por você. Ele não está esperando que você seja perfeito para amá-lo. O salmista pergunta no Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Você não pode fugir do amor de Deus, não pode se esconder dele, não pode ir a um lugar onde seu amor não o alcance. Cristo, na eternidade, já tinha decidido amá-lo, já havia determinado salvá-lo, já estava comprometido com você. E esse compromisso atravessou a eternidade, entrou no tempo, se manifestou na cruz e se estenderá por toda a eternidade futura. Você está seguro no amor eterno de Cristo. Nada do que você fizer pode fazer Cristo amá-lo mais. Nada do que você deixar de fazer pode fazer Cristo amá-lo menos. Ele o ama com amor perfeito, completo, eterno. Esse amor foi demonstrado na cruz, está disponível hoje e durará para sempre. Agora chegamos a um ponto crucial, que deve transformar completamente a maneira como vivemos. Cristo, que existia na eternidade com o Pai, que criou todas as coisas, que planejou nossa salvação antes da fundação do mundo, esse mesmo Cristo vive hoje. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, e ele voltará em glória para buscar seus amados. A ressurreição de Cristo não foi apenas um milagre histórico, foi a confirmação de tudo o que ele sempre foi desde a eternidade.
Foi a declaração pública de que ele é, de fato, o Filho eterno de Deus. Foi a vitória final sobre o pecado, a morte e o inferno. A tumba vazia prova que Cristo é quem sempre afirmou ser. Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, declara sobre Cristo: acerca de seu Filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. A ressurreição foi a declaração definitiva da divindade eterna de Cristo. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro naquela manhã de domingo e o encontraram vazio, quando o anjo declarou: não está aqui porque já ressuscitou, aquilo não foi uma surpresa para Cristo. Ele havia predito sua ressurreição. Ele sabia que a morte não poderia retê-lo. Como poderia? Ele é a própria fonte da vida. Ele é eterno. A morte não tem poder sobre aquele que sempre existiu e sempre existirá. Atos capítulo 2, versículos 24 a 27, nos mostra que isso estava profetizado. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele diz Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Cristo ressuscitou porque era impossível que a morte o retivesse. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Eterno, e porque Ele vive, nós também viveremos. Sua ressurreição garante nossa ressurreição. Sua vitória garante nossa vitória. Sua vida eterna nos garante vida eterna. João capítulo 14, versículos 19 e 20, registra as palavras de Jesus: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Porque Cristo vive, nós vivemos. Sua vida eterna se torna nossa vida eterna. Mas Cristo não apenas ressuscitou. Ele ascendeu aos céus e está assentado à direita do Pai. Ele voltou àquela glória que tinha antes da fundação do mundo. Ele reassumiu sua posição de honra e majestade. E ali, neste exato momento, ele intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25 nos diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo vive para sempre. Ele nunca morrerá novamente. E ele usa sua vida eterna para interceder continuamente por você. Imagine isso. Neste exato momento, o Cristo eterno está intercedendo por você diante do trono de Deus. Quando Satanás o acusa, Cristo o defende. Quando você tropeça e cai, Cristo o restaura. Quando você está fraco, Cristo ora por você. Você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2 declara: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Cristo não apenas morreu por seus pecados no passado. Ele vive hoje para interceder por você. Ele é seu advogado de defesa. Ele é sua propiciação contínua. Seu sacerdócio é eterno, e sua intercessão nunca falha. Você está seguro porque Cristo vive. Mas há mais. Cristo não ficará para sempre nos céus. Ele voltará. Aquele que veio a primeira vez como servo humilde voltará como rei glorioso. Aquele que nasceu em uma manjedoura voltará sobre as nuvens do céu. Aquele que foi desprezado e rejeitado voltará em poder e grande glória. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 proclama: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Cristo voltará. Isso é certo, isso é garantido. É impossível que falhe, porque ele mesmo prometeu. Quando Cristo voltar, ele trará consigo a plenitude da redenção. Os mortos em Cristo ressuscitarão.
Os vivos serão transformados. Receberemos corpos glorificados, semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo. E então estaremos para sempre com o Senhor, contemplando sua glória eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, nos dá essa esperança bendita. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor, para sempre com Cristo, contemplando eternamente aquele que nos amou desde antes da fundação do mundo, vivendo na presença daquele que criou todas as coisas, adorando aquele que se tornou pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, nos mostra o que nos espera. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse é o futuro garantido para todos os que estão em Cristo. Um futuro sem lágrimas, sem morte, sem dor, sem sofrimento. Um futuro de alegria eterna, na presença do Cristo eterno. Um futuro que durará para sempre, porque Cristo é eterno. Isso deve mudar a maneira como vivemos hoje. Se Cristo voltará, se há uma eternidade gloriosa nos esperando, se nossa esperança está segura no Cristo vivo, então devemos viver de maneira digna dessa esperança. Devemos viver com os olhos fixos não nas coisas temporais, mas nas coisas eternas. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2 nos exorta: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Nossa vida deve refletir nossa esperança eterna. Nossa conduta deve demonstrar nossa fé no Cristo eterno. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta jornada gloriosa pela eternidade de Cristo. Vimos quem Ele era antes da fundação do mundo. Contemplamos sua glória eterna. Entendemos seu amor que atravessa os séculos. Cristo não é apenas um personagem histórico. Ele é o eterno Filho de Deus, que sempre existiu e sempre existirá. Que esta verdade transforme sua vida hoje. Que o Cristo eterno seja sua esperança, sua força, sua alegria. Ele conhece você desde antes da criação. Ele ama você com amor eterno, e Ele preparou para você uma eternidade gloriosa em sua presença. Agradeço profundamente por você ter dedicado seu tempo para meditar nessas verdades preciosas. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus falou com você hoje. Sua participação fortalece nossa comunidade de fé. E não se esqueça, preparamos o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está fixado no primeiro comentário. Que essa jornada aproxime você ainda mais do Cristo eterno que contemplamos hoje. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Há muito mais para descobrirmos juntos sobre as riquezas inesgotáveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Até breve.